Tá vendo a questão 11 aí na tela, não tá? Tô sim. Deixa eu só ver aqui a hora que começar a gravar. E eu acho que já está. Eu logo vou te disponibilizar o link das aulas de semana passada, tá? Tô só esperando aqui. Já está no YouTube, eu tô só esperando a capa da aula carregar corretamente para você ter ela bonitinha. Então vamos lá. Dando continuidade àquela bateria de exercícios, né? A gente preparou uma bateria com 20 questões e a gente só conseguiu fazer 10. Então hoje a gente vai finalizar essas 10, os 10 restantes, e eu já tenho uma outra lista com mais 20 questões que eu vou mandar para você, para a gente estar trabalhando sempre em cima dessas questões. E aí aqui, ó, vamos lá. São Lourenço, pertinho de Carmo de Minas, é considerada uma das principais instâncias hidrominerais do país, reconhecida pelo valor medicinal de suas águas cristalinas, e é lá que fica uma das grandes atrações do circuito, o Parque das Águas, que recebe, em média, 512 mil turistas por ano. Ele concentra 9 fontes de águas minerais, entre elas a Fonte Oriente, onde se origina a água pura cristalina e naturalmente gasosa. Então, isso aqui saiu numa revista eletrônica, em novembro de 2016, e a pergunta está aqui embaixo. Podemos afirmar que a água da Fonte Oriente é... Aí vamos ver as opções. E aí, só para te esclarecer um pouquinho mais sobre isso aqui, Amanda, a água com gás, existem dois tipos de água com gás. Se você olhar o rótulo delas, da próxima vez que você for tomar uma água com gás, tem as águas com gás que são naturalmente gaseificadas e tem as águas com gás que são artificialmente gaseificadas. Artificialmente, tá? Então, tem uma e tem outra. Porque, na verdade, a água com gás, tanto a natural quanto a artificial, ela é uma associação da água, H2O, com o gás carbônico. Isso daqui, na verdade, acaba formando até um ácido fraco, que é o ácido carbônico, H2CO3, tá? De água com gás naturalmente gaseificada, eu só conheço duas marcas, que você já talvez tenha até tomado. A água mineral São Lourenço, vende muito por aqui, e uma que vendia e eu não tenho encontrado mais é a Caxambu. São Lourenço e Caxambu são duas cidades ali do sul de Minas Gerais, aonde elas têm esse Parque das Águas. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar essas duas cidades. Eu já fui nas duas. Então, é um parque grandão e você tem várias fontes de água mineral. E aí, segundo as pesquisas, né, cada fonte dessas águas minerais são águas minerais que apresentam diferentes composições químicas. Aí tem uma água que é rica em ferro, e aí se a pessoa ela tem anemia, é bom beber daquela água que vai melhorar a questão de ferro no sangue da pessoa. Aí tem uma outra água que é rica em enxofre, e aí a pessoa que tem problema no sistema imunológico é bom tomar essa água. Sabe, tem as fontes, ela vem com as plaquinhas dizendo. É bem interessante visitar esse Parque das Águas lá tanto em São Lourenço quanto em Caxambu. Mas o fato é que a questão aqui, ela contou essa história do Parque das Águas, de Caxambu, e não sei o que, questão modelo Enem. E a pergunta está lá embaixo, né? Podemos afirmar que a água fonte do Oriente é uma substância, aí vamos ver quais são as opções. Na letra A diz ali, uma substância pura. Ora, se eu estou dizendo para você que o que é a água com gás, a água com gás ela não é uma substância pura. A água com gás ela é uma mistura, né? Porque você tem, além da água, você tem várias outras substâncias ali junto com ela, integrando aquela mistura. Então, não é uma substância pura, ela é uma mistura.
Não é também uma substância simples, porque eu acho que nós falamos na aula passada, o conceito de substância simples são aquelas substâncias formadas por um único elemento químico, né? Tipo o gás oxigênio, o gás hidrogênio, o gás nitrogênio, o gás hélio, que é um gás nobre. Isso daqui são substâncias simples, porque são formadas por um único elemento químico. Agora, quando as substâncias elas são formadas por dois ou mais elementos químicos, aí elas são substâncias compostas. Então, não pode ser a letra A, não pode ser a letra B. Letra C, uma mistura de somente substâncias compostas. Então, Amanda, eu não posso afirmar isso, porque vai que no meio lá da mistura da água lá, fonte oriente, tenha enxofre, tenha gás oxigênio dissolvido. Então, pode ser que tenham substâncias simples dissolvidas lá na água da fonte oriente. Então, eu não posso fazer a afirmação da letra C aqui, tá? Não posso fazer essa afirmação. Letra D, uma mistura de somente substâncias simples. Também essa daqui de cara não, que a própria água ela não é uma substância simples, né? A água é uma substância composta. E aí, por eliminação, restou a letra E. Uma mistura de substâncias simples e compostas. Sim, eu posso ter, né, lá na fonte oriente, substâncias simples e substâncias compostas. Então, essa seria a resposta certa aqui dessa questão, tá? A letra E. Tudo bem para você aqui nessa questão? Sim, sim. Show de bola. Deixa eu apagar minha tela toda de uma vez, fica mais fácil se eu apagar aqui, ó. E vamos que vamos. Questão 12. A calcopirita, esse nome aqui, Amanda, calcopirita, é o nome de um minério. Calcopirita. Então, na natureza, existem vários minérios presentes em rochas e solos, e eles são matéria-prima para você obter outras substâncias. Então, por exemplo, tem a hematita. Hematita. A hematita é um minério de ferro. A composição química dela é essa aqui, ó, Fe2O3. A hematita, ela é a matéria-prima para a obtenção do elemento químico ferro. Tem um outro elemento, um outro minério que é a bauxita, que é o Al2O3, que é a matéria-prima para se obter o alumínio, tá? Então, todas as substâncias que você encontrar em leituras que tenham esse nome estranho, calcopirita, pirita, hematita, bauxita, galenda, tudo isso são nome de minérios, tá? E aí, geralmente, quando uma questão traz isso, como é uma denominação bastante técnica, né, da área de mineralogia, geralmente eles trazem a fórmula química da substância, como está nessa questão aqui, ó. Ele fala da calcopirita e aqui, entre parênteses, traz a fórmula química dela, que é um sulfeto de ferro e cobre. Aqui, ó, vou escrever a fórmula aqui em cima, ó. É um sulfeto, por causa da presença do enxofre, de ferro e cobre. É um sal duplo que a gente chama. Aí vamos ler. A calcopirita, CuFeS2, é o minério mais abundante na natureza. A purificação desse minério é feita por meio de um processo em que o minério impuro é pulverizado, ou seja, ele é triturado até virar pozinho, né? É pulverizado e combinado com óleo, água e detergentes. Inicialmente, as partículas de calcopirita, né, que é o CuFeS2 puro, são molhadas por óleo, mas não por água. Em seguida, o ar é borbulhado na mistura e as partículas minerais recobertas de óleo aderem às bolhas de ar. Faltou aqui o Rzinho aqui, ó, um erro de digitação aqui, tá? E bolhas de ar
flutuam na superfície. O resíduo não desejado, pobre em cobre, isso aqui é uma informação importante, chamado de ganga, deposita-se na parte inferior. Ou seja, na verdade, aqui ele acabou fazendo uma separação de misturas, né? De forma a que lá no recipiente, aonde ele fez essa separação de mistura, cá em cima ficou todo o material que tem a calcopirita. Está em cima, o CuFeS2. E todo material de impureza, ou seja, que é o resíduo não desejado, o que é um resíduo não desejado? É uma impureza. Porque o que interessa para a indústria? A calcopirita, por ela ser a matéria-prima de ferro e cobre. Então, o resíduo não desejado, é a impureza, ele fica todo aqui no fundo do recipiente. Do jeito que eu estou fazendo aí na tela para você. Ó. Então, a calcopirita está lá em cima, ó, porque ela primeiro foi misturada com óleo e depois o ar borbulhado levantou ela, né? Levou ela para cima. E as impurezas ficaram todas depositadas aqui no fundo do recipiente. Beleza. Ele descreveu toda essa situação para a gente aqui nesse enunciado, ó, e a pergunta está aqui do outro lado. Ó. O processo descrito de purificação da calcopirita envolve transformações, 2 pontos. Aí a gente vai começar a analisar o seguinte. Transformações podem ser físicas ou químicas, né? Físicas é quando não há alteração da matéria. Físicas, não há alteração da matéria. Não há alteração da matéria. Não há alteração. E químicas, quando há alteração. Há alteração. Aí, antes da gente ver as opções, pensa comigo. Teve alguma transformação química no processo que ele descreveu aqui, no enunciado? Diz para mim. O que você acha? Se teve alguma alteração química ou não? Se teve alguma transformação química ali, descrita no enunciado. Tá, deixa eu ler aqui. Pensa comigo, transformação química, eu tenho que ter uma substância que foi transformada em outra substância. Sim. Você acha que teve aqui transformação química? Vou te dizer que não. Não teve transformação química aqui. Não, Por não quê? mudou. A calcopirita, ela apenas estava com impurezas. Então, ela, na verdade, passou por um processo de purificação. Ou seja, num processo de purificação, eu retiro o que é impureza, para eu garantir que no meu resultado final, na minha amostra final, tenha só aquilo que realmente me interessa. Que no caso aqui, o que interessa é só a calcopirita. Esse resíduo que teve aqui, chamado de ganga, ele é pobre em cobre. Tá vendo? Ele diz aqui, ó, o resíduo não desejado, pobre em cobre, chamado de ganga, deposita-se na parte inferior. Então, aqui, na verdade, não houve uma transformação química, houve apenas uma purificação, houve apenas uma separação entre aquilo que eu quero da amostra e o que era impureza, que era o que eu não queria na amostra. E aí você já elimina todas as opções que falam de transformação química, porque não foi uma transformação química. Porque Se tivesse sido uma transformação química, a fórmula ia mudar? Repete, por favor. Se tivesse sido uma transformação química, a fórmula ia mudar? Sim, mudaria. Exatamente. Exatamente, porque se tem uma transformação química, houve uma reação química. Então, uma substância se transformou em outra. Entendeu? Então, aqui, ó, envolve transformações. Então, não houve transformação química. Então, todas as opções que tiverem transformações químicas
você tem que descartar. No caso aqui tem a letra E e tem a letra D. A letra C fala de transformação nuclear. Se não teve transformação química, transformação nuclear é que não teve mesmo, né? Sim. Quando fala de transformação nuclear, a gente pensa no núcleo do átomo, né? Então a gente fica ali agora com a A e com a B, para avaliar. Aí vamos ver aqui. Letra A, transformação física, pois a identidade química dos componentes do sistema é mantida após a purificação. Olha, isso aqui está certo. Isso aqui está certo. Foi uma transformação física e a identidade química dos componentes é mantida. Que isso caracteriza uma transformação física. É você garantir que a constituição química do material é mantida antes e após o fenômeno. Então, essa opção aqui está certa. E aí, vamos ver a letra B. Física, pois ocorre a mudança de estado físico. Houve mudança de estado físico aqui, em algum momento? Não. Não houve mudança de estado físico, então elimina aqui também. E aí, a gente fica, então, com uma resposta aqui, ó, a letra A. Tranquilo? Sim. Na verdade, mais ou menos, né? Dá uma voltinha, né? Não, é porque eu demorei para ler. Não, mas ela dá uma volta. Por isso, esse é o grande lance, Amanda. Questão do Enem. Assim, não se preocupa em ficar decorando fórmula. É enunciado. O enunciado ele vai tá ali para te enrolar. A pergunta está no finalzinho. Esse é o modelo de questão do Enem. Aí vamos para a próxima. Questão 13. Apareceu aí para você? Apareceu. Hoje o computador está trabalhando bem. Eu liguei ele cedinho, deixei ele esquentar. Vamos lá. Entende-se por precipitação a água proveniente do vapor de água da atmosfera depositada na superfície terrestre sob qualquer forma, chuva, granizo, neblina, neve, orvalho ou geada. Representa o elo de ligação entre os demais fenômenos hidrológicos e o fenômeno do escoamento superficial. Representa o elo de ligação entre os demais fenômenos hidrológicos e o fenômeno do escoamento superficial. Extraído lá da página da UFRJ. Vamos ver o que diz aqui. A precipitação que acontece após o período de evaporação é essencial para a ocorrência do ciclo da água. O principal fator que determina essa passagem de vapor de água para o que denominamos precipitação é o... beleza. Então, ciclo da água, Amanda, você deve estudar ele desde o 6º ano, né? Sim. A água, ela flui de forma cíclica no ambiente, né? Ela evapora, aí precipita, infiltra, forma os rios, os lagos, aí volta a evaporar, aí as árvores também absorvem água, e aí tem a transpiração das árvores, e não sei o quê, e toma esse ciclo acontecendo o tempo todo, ciclo da água, né? Também chamado de ciclo hidrológico. E sabe qual é a energia que movimenta esse ciclo? A ela ali, ó. Energia solar. É ele que manda a energia para fazer com que esse ciclo gire, com que essa engrenagem fique rodando aqui, o ciclo da água, tá? Aí, o que diz a questão? A precipitação. Precipitação é chuva, né? A gente associa logo a chuva, mas, na verdade, é a queda, né? É qualquer coisa que desce. Qualquer coisa que faça esse movimento de descida é chamado de precipitação. A gente associa muito a chuva porque é o que mais acontece aqui na nossa região. Mas pode ser também granizo, neblina, neve, orvalho, geada. Tudo isso são eventos de precipitação também, tá, Amanda? Não associa só a chuva, não. Chuva é o que mais acontece aqui na nossa região, né? Às vezes tem neblina também, mas principalmente chuva, né? E aí, de toda forma, quando você tem a precipitação da água, ou seja,
ela está no estado de vapor, né? Está no estado de gasoso, e aí ela vai passar ou para o estado líquido ou para o estado sólido, né? E, de qualquer forma, para você passar do estado gasoso, do estado de vapor, para a forma líquida ou sólida, você necessariamente vai ter que ter uma diminuição de temperatura, né? Lembra dos estados físicos, sólido, líquido e gasoso? Para você passar do gasoso para o líquido ou do gasoso para o sólido, de todo jeito você tem que ter uma queda de temperatura. Então, isso eu estou te falando sem ler as opções, porque eu ainda não vi essas questões, tá? Eu só vi essas questões na hora que eu montei esse material para você e estou vendo agora e fazendo junto com você. Aí diz aqui, vamos ver. O processo da água sair do estado gasoso para o líquido é condensação? Isso, condensação. Então, vamos ver aqui. O principal fator que determina a passagem do vapor de água para o que denominamos precipitação é ou a alta temperatura da superfície terrestre. Alta temperatura não vai fazer a água precipitar. A alta temperatura vai manter o vapor de água lá nas altas camadas da atmosfera. Concorda comigo? Para eu ter precipitação do vapor de água, eu tenho que ter diminuição de temperatura e não aumento de temperatura. Formação de nuvens na superfície terrestre. As nuvens se formam na superfície terrestre? Não. Elas se formam nas regiões mais ali, né, medianas da atmosfera, né? Não é no baixinho, é em pontos mais elevados. Então, também não pode ser a letra B. Letra C, transporte de água entre as camadas do solo? Putz, nada a ver, né? Isso acontece? Isso acontece, mas não tem nada a ver com o que ele diz aqui sobre a formação da precipitação, né? D, baixa temperatura das altas camadas da atmosfera? Olha a resposta certa aqui. Letra D. D de dado. Vamos ver a letra E, só para descartar mesmo. Letra E, vento, qual forma as massas de vapor que originam as chuvas? Não, tem nada a ver. Então, letra D. Aí, aquilo que eu costumo falar, né, Amanda? Tem sempre uma resposta certa, uma resposta plausível e as absurdas, né? Essa letra C aqui, ela é uma resposta plausível. Porque isso acontece. Transporte de água entre as camadas do solo. Só não tem nada a ver com o que ele está perguntando na questão. Entendeu? Então, seria uma resposta plausível isso aqui. A certa é a letra D. A letra A, B e E são absurdas, né? Tranquilo? Vamos para 14. Diz ali. O cloro é adicionado à água assim que ela chega à estação de tratamento. Em algumas... É porque quando ficou... Tá meio... Ó, tem uma separação aqui que não aconteceu. O cloro é adicionado à água assim que ele chega à estação de tratamento. Em algumas estações de tratamento. Em seguida, o efluente recebe o sulfato de alumínio e o cloreto férrico ou outro coagulante, para então passar por rigorosa agitação. Após essa fase, a água é lentamente misturada, o que provoca a formação de flocos a partir das partículas de sujeira, lodo, formadas no processo anterior. Por ação da gravidade, esses flocos ficam depositados no fundo dos tanques, sendo removidos por pás. Por fim, a água passa por tanques feitos de pedra, areia e carvão antracito, e antes de sua saída da estação de tratamento, recebe novamente o cloro líquido. Essa questão aqui, Amanda, ela é muito parecida com uma questão anterior que nós fizemos. Deixa eu voltar nela aí. Que falou da estação de tratamento, tá vendo aqui? A água chega, aí ela, no caso, ela recebe uma primeira dose de cloro aqui, ó, logo no reservatório. Aí ela passa pelos tanques de coagulação, decantação, filtro de carvão, areia e cascalho,
e aí nova cloração para então ser distribuído para a cidade. Esse é o caminho da água na estação de tratamento. Só que lá naquela questão está sendo colocado um outro processo de tratamento, que eu sempre, quando pego uma questão desse tipo aqui, eu falo para os alunos lembrarem do tratamento que a gente faz na piscina, né? Não sei se você tem piscina, mas a gente, para tratar a água da piscina, a gente tem que primeiro adicionar barrilha. O que é a barrilha? A barrilha é uma mistura de hidróxido de cálcio com sulfato de alumínio. O hidróxido de cálcio, ele é para aumentar o pH. Ele é para aumentar o pH da água da piscina. O sulfato de alumínio, ele é um coagulante, ou seja, ele vai coagular a sujeira, ele vai fazer com que as sujeiras se aglutinem, se juntem e formem um floquinho, e aí esse floquinho ele vai ficar pesado e aí ela vai passar pela decantação, que é quando esse floquinho desce. É por isso que quando você trata a piscina, você joga os produtos, deixa a água bater, né? Inclusive a minha está batendo nesse momento, e aí depois você deixa ela pelo menos 8, 10 horas em repouso para que possa acontecer essa decantação da sujeira. A sujeira vai toda para o fundo, e aí você vem aspirando ela. E aí somente no final de tudo, de todo o processo de limpeza da piscina, é que você adiciona novamente o cloro ativo para poder deixar a água clorada. Então a questão aqui, ela está trabalhando de forma muito semelhante ao que acontece no tratamento da piscina, sendo que aqui ele está usando como coagulante e como estabilizador de pH o cloreto férrico, tá vendo? Ele usa o sulfato de alumínio como coagulante e o cloreto férrico, tá? Porque é uma estação de tratamento, não é o mesmo procedimento, não. Não é um procedimento na mesma escala da qual a gente faz na piscina. Pô, uma estação de tratamento, ela tem que tratar milhões de litros de água, né? Aqui na minha piscina, por exemplo, é uma piscina de 20 mil litros, uma piscina pequena. Então, por isso que muda um pouquinho. Então, isso é um processo de limpeza. Sim, processo de potabilização da água. Processo de potabilização da água. Para limpar a água. Potabilização. Para deixá-la potável, ou seja, própria para o consumo humano. Tá? E de toda a questão, parará, ele falou que ela recebe cloro 2 vezes, né? Na entrada, assim que ela chega, e depois, na saída, ela recebe novo tratamento de cloro. Vou até destacar isso aqui com a caneta. Ó. O cloro é adicionado à água assim que ela chega, e depois aqui, ó, antes de sua saída para a estação, tratamento, recebe novamente cloro líquido. Então, ela recebe cloro 2 vezes, né? Mas, enfim, eu estou destacando isso, mas eu nem sei se isso vai ser relevante para a pergunta, porque a pergunta está lá embaixo e eu ainda não li a pergunta. O texto apresentado descreve, resumidamente, o processo convencional de tratamento da água, do qual faz parte a etapa de... Então, vamos lá. Pela descrição ali que ele deu no enunciado, a etapa que ele está falando aqui não é sinfonação. Você sabe o que é sinfonação? Não, não lembro. Sinfonação é quando você pega, por ação da gravidade, passa um líquido de um recipiente para o outro. Por ação da gravidade. Você bota uma mangueira aqui e você puxa com a boca e o líquido começa a vir para um recipiente mais embaixo. É como a gente faz para botar gasolina no tanque do carro quando acaba. Sim, entendi. Isso é sinfonação. E dissolução é dissolver alguma coisa, né? Não está mencionando nada disso ali. Centrifugação é o que acontece na máquina de lavar roupa. Destilação é aquele processo de separação de misturas por diferentes pontos de ebulição. E decantação, que é exatamente o que eu falei para você. Né? Forma o floco,
a partir da sujeira, e aí, por ação da gravidade, esses flocos ficam depositados no fundo. Isso aqui é decantação. Tá? Então, aqui, ó, Sim. letra D. Uma questão, assim, fácil, né? Vamos, bem objetiva no que é para ser trabalhado. Vamos a 15. Aqui você tem vários trechinhos de uma história, né? Não sei que história que é essa, mas quando a gente percebe isso daqui, é trechos de alguma citação, é trecho de algum livro, de alguma revista, alguma coisa assim, né? Vamos ver o que que diz. A desinfecção da água é um processo em que se utiliza um agente com o objetivo de eliminar micro-organismos patogênicos. Você sabe o que significa a expressão patogênico? Mais ou menos. Que causa doença. Ah, sim. Tá? Qualquer coisa assim, patogênico, é porque causa doença. Que tipo de doença? Não importa, mas causa algum tipo de doença. E no caso do tratamento da água, o que a gente coloca para fazer a eliminação de micro-organismos patogênicos é o cloro, né? O cloro tem a função de eliminar micro-organismos patogênicos. É a função do cloro no tratamento da água, tá? Aí vamos ver a outra. A cloração de águas contendo matéria orgânica favorece a formação de trialometanos. Trialometanos é uma substância que você, não sei se já está tendo química orgânica. É isso aqui, ó. Trialometano. É isso aqui. É um metano. Você está estudando química orgânica? Eu não tô tendo química, meu professor tá doente. Ó, céus. Então, Uhum. esse que eu desenhei aqui, ó, é o metano, que é o CH4. Aí, 3 desses hidrogênios aqui são substituídos por cloro, que é um halogênio. Aí, por isso que tem aqui trialometano, que no caso aqui a cloração vai fazer uma reação química que vai formar esse tipo de composto, entendeu? Mas vamos lá, de repente eu estou te falando isso não vai ser relevante para a questão. Continua, o terceiro aqui. Alguns trialometanos, tais como o clorofórmio, que é exatamente esse que eu CCl3H, é esse que eu desenhei agora para você. Ele são identificados como substâncias cancerígenas, segundo o Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos. Atualmente, há o interesse pelo uso de desinfetantes que reduzem a formação dos trialometanos. Esse THMS aqui é a sigla para trialometanos. Entre eles estão o ozônio, o permanganato de potássio e o dióxido de cloro. Então tá aqui, ele deu a fórmula deles tudo bonitinho. Na verdade, essas 3 substâncias aqui, o ozônio, o permanganato de potássio e o dióxido de cloro, eles são substâncias oxidantes. São substâncias que têm grande quantidade de oxigênio, né? Oxigênio livre para poder oxidar a matéria orgânica e assim fazer a eliminação de germes sem gerar esses trialometanos que são aqui cancerígenos, de acordo com esse Instituto do Câncer aqui, tá? Tanto que se você observar esses bebedouros de parede que tem uns botõezinhos que você aperta para sair água. Não sei se você já viu desses bebedouros, que acende, aí quando você aperta o botãozinho, acende uma luzinha. Ele é um bebedouro ele é ozonizador. Ozonizador. Ou seja, ele dá uma descarga de ozônio, que é o O3, na água enquanto passa, porque com isso ele elimina os germes. Entendeu? Ele tem uma ação germicida, o ozônio. Isso tem sido... Minha tia tinha um desse, eu não sei se ainda vende.
Faz tempo que eu não vejo, porque agora todo mundo está usando água de galão, né? Esse bebedourozinho que eu tô te falando, ele pega a água que vem da sua caixa d'água, passa pelo ozonizador, às vezes tem até refrigeração, aí a água já sai até geladinha, ou pode sair natural, você pode escolher, mas a função do ozônio ali é justamente essa função germicida. Mas enfim, a gente leu isso tudo e vamos ver o que diz a questão. Segundo o texto, o uso de desinfetantes alternativos, que no caso são esses aqui, né? O ozônio, o permanganato e o dióxido de cloro, tem por objetivo atenuar de maneira considerável os custos do tratamento da água. Olha, não falou nada de dinheiro aqui não, né? Não falou nada se um é mais barato do que o outro, né? Então, não seria isso, não seria essa a resposta. Não falou nada de que um é mais barato do que o outro, então não tem nada a ver. Aumentar significativamente o volume de água tratada também não está dizendo nada de que trata mais água ou menos água, né? Então, isso também não é parâmetro. Diminuir a incidência de possíveis compostos nocivos na água tratada? Olha, isso aqui me parece bom, porque ele disse, aqui nesse último ponto aqui, ó, que o uso de desinfetantes alternativos diminui a formação dos trialometanos, que no ponto anterior disse que é cancerígenos, né? São nocivos. Então, a letra C me parece muito boa. Vamos ver a letra D e a letra E. Parece que a resposta é a letra C. Vamos ver aqui. Letra D. Facilitar nas etapas físicas de tratamento da água, como floculação e decantação? Tem nada a ver. Nem tocou nesse ponto aqui. Letra E. Neutralizar o excesso de ácidos presentes na água. Também não falou nada disso. Então, você vê que é letra C mesmo a resposta correta dessa questão. Você vê que conta uma historinha para fazer uma confusão na cabeça do aluno, mas a pergunta em si não é tão difícil, não é tão cavernosa. Você entendeu essa daí? Consegui entender sim. Não se assusta com essa parte da química orgânica, não, tá? Química orgânica é bem fácil. É a parte mais fácil daqui. Você chegou a ter no outro colégio química orgânica? Acho que chegou, né? É que assim, Química, o que que cai exatamente de química orgânica? química, Talvez eu orgânica, lembre. química orgânica é a química do carbono, Ah, que sim. formam as cadeias longas assim, ó. Não, minha química no outro colégio também era assim. Era só inorgânico, só aquilo que a gente estudou mesmo, né? Eu lembro. Sim, sim. Você vai precisar, Amanda, pegar firme na parte de química orgânica, tá? Porque química orgânica você vai ter na escola. Não tem como você passar o segundo ano e o terceiro ano sem ver química orgânica no colégio estadual. Não tem como. Por quê? Porque no Enem sempre caem questões de química orgânica. Sempre. É regra. Eu dou minha cara a tapa se não cai 2, 3, 4 questões de química orgânica no Enem. Entendeu? Sempre caem. Aqui a questão 16, mais uma falando sobre o quê? Algumas organizações nacionais e internacionais estão coordenando um projeto denominado Estratégia Energético Ambiental, ônibus com célula combustível hidrogênio, no intuito de diminuir o impacto ambiental provocado pelo transporte público. O projeto se baseia em operações com ônibus que utilizam célula a combustível de hidrogênio, que é gerado e distribuído em estações de produção de gás hidrogênio por eletrólise. Vamos marcar essa palavra eletrólise aqui, que eu vou discutir ela com você. Veja no esquema a seguir as principais etapas do projeto. Então, tem aqui o processo de produção de abastecimento de hidrogênio, baseado em eletrólise. Então, você tem aqui a energia elétrica, descarregando aqui. Aí você tem aqui umas moléculazinhas, liberando aqui. Tá pequenininho aqui. Deixa eu dar um zoom nessa questão, que é para a gente poder ler esse esquema aqui. Deixa eu dar um zoom nela, que esse esquema ele é importante para gente. Opa, volta. Como é que dá zoom aqui? 16. Zoom, 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 zoom. Eu quero que dê zoom aqui. Aqui, aqui, aqui.
Foi muito? E como é que volta agora? Deixa eu ver se assim volta. Voltou. Isso aqui, tá bom desse jeito. Aumentou aí para você também, né? Com certeza. Você pode perceber aqui, Amanda, ó, que na cadeia de processos de eletrólise que acontece, ó, a energia elétrica, tem a descarga elétrica aqui, aí tem as moléculas aqui sofrendo modificações, e aqui tem uma informação importante, ó, oxigênio liberado para a atmosfera, tá vendo? Ó? Aí passou aqui pela usina, a usina tem água, que é resíduo do processo, tem o hidrogênio, que o objetivo desse processo aqui é obter o hidrogênio, a água entra no processo aqui, tá vendo? Ó? A água entra na célula, vou apagar e fazer de novo. O esquema ele começa da direita para a esquerda. Começa aqui, Amanda, ó. Esse esquema ele começa aqui na água. A água entra na célula, passa por eletrólise, que é com a passagem da energia elétrica, e aí forma hidrogênio, que vai ser aproveitado, e o oxigênio, que é liberado para a atmosfera. E tem uma água residual do processo. O que importa é o hidrogênio, ó, é o caminho que o hidrogênio vai fazer. Ó. O hidrogênio, ele vem para cá, vem para essa unidade de compressão, passa pelo filtro, é armazenado aqui nesses tanques, vai para o abastecedor coloca o hidrogênio no tanque dos ônibus, e lá nos ônibus, esse hidrogênio, que é esse aqui, ó, gás hidrogênio, ele vai reagir com o oxigênio atmosférico e vai formar água. E dessa reação química, você vai ter a liberação de energia que vai ser utilizada para fazer o movimento do ônibus. Entendeu? Entendi. É um processo bastante interessante. Isso daí está sendo assim. A gente está vivendo um momento em que os carros elétricos são um sucesso, né? No momento, o carro elétrico é o sucesso, porque é energia limpa, não sei o quê, etc e tal. Mas o próximo salto energético aí na questão dos automóveis vão ser esses veículos a hidrogênio, que é nesse esquema que está aí na tela. E aí eu disse para você que eu ia destacar a palavra eletrólise, porque tudo que terminar com lise significa quebra. Então, quando você tem eletrólise, você tem quebra pela eletricidade. Quando você tem fotólise, quebra pela luz. Quando você tem pirólise, você tem quebra pelo fogo. Piro é fogo. Fogo, luz, eletricidade. E aí, por que esse processo que está descrito aqui é um processo de eletrólise? Porque olha o que acontece. Ele pega a água, essa água ela sofre uma passagem de corrente elétrica, né? Sofre uma descarga elétrica em cima dela e ela vai quebrar a água em H2 e O2. Aí esse H2 e esse O2 que são produzidos, o oxigênio ele é lançado para a atmosfera, ele é liberado para a atmosfera. Mas o hidrogênio que se obtém é que segue essa cadeia produtiva aqui, ó, até chegar no ônibus. Entendeu? E esse processo aqui é uma eletrólise. Vamos voltar na questão para a gente ver o que ela está pedindo. Agora, tu tirar o zoom, é aqui, ó. Agora eu já achei onde que tira o zoom. Uma análise imediata adotada no processo. Uma análise imediata adotada no processo que visa obter um sistema com menor teor de impurezas é. Então, peraí. Uma análise imediata adotada no processo que visa obter um sistema com menor teor de impureza é. Entendi. Analisando todo esse processo que a gente deu o zoom aqui e discutiu agora há pouco, aonde que eu posso, assim, de pronto, de cara,
chamar a atenção lá do meu gerente, do meu diretor da empresa, para diminuir a quantidade de impurezas na minha cadeia produtiva. Em que etapa do processo eu posso melhorar o procedimento para diminuir a quantidade de impurezas. Aí vamos ver nas opções. No abastecimento, será que no abastecimento eu tenho risco de ter aqui condições de impureza? Não, porque se o material, né, a matéria-prima, ela chegou aqui com impureza, eu tenho que tratar essa impureza antes de chegar aqui. Então, não vai ser aqui, nesse ponto, que eu vou conseguir tratar a diminuição do teor de impurezas, né? Tem que ser um ponto antes. Na armazenagem, aqui, também não, porque o procedimento ele tem etapas anteriores que já pode vir trazendo impurezas até aqui. Então, não é aqui que eu vou conseguir tratar para diminuir o grau de impureza. Compressão de gás. Olha, na compressão de gás, não tem risco de ter impureza, a não ser que a impureza já tenha chegado até aqui. Porque aqui eu só estou comprimindo o gás. O nome já diz, compressão de gás. Então, também não é aqui. Na eletrólise da água, bom, aqui, ó, na eletrólise da água, que vai acontecer aqui nessa célula aqui em cima, se essa água ela vier muito contaminada, eu realmente posso, no processo de eletrólise aqui, ter muito contaminante, ter muita impureza. Então, se eu melhorar a captação da água que eu estou usando ou que eu vou usar para a eletrólise, eu posso realmente melhorar e muito o grau de pureza e o grau de impureza, consequentemente, da minha amostra. Então, eu tenho certeza que é essa letra D aqui. E a questão da filtragem. Espera aí, Roberto, sua certeza só vai até a última linha, né? Ele fala de filtragem. Amanda, filtragem. Aqui, ó. Aqui é onde você pode eliminar toda impureza. Sabe por quê? Lá na eletrólise não vai ter tanta impureza assim, porque da eletrólise da água só pode sair isso aqui, ó. H2 e O2. Então não tem como entrar contaminante aqui. A contaminação pode chegar aqui no filtro, ó. Então aqui no filtro é que eu realmente preciso ter uma técnica de purificação mais refinada, né? Preciso ter filtros de qualidade, várias camadas para poder garantir essa filtragem aqui, entendeu? Então é na filtragem. É o processo onde eu vou poder ter purificação de fato, né? Que é na purificação que você diminui o teor de impurezas. Estava entre a eletrólise e a filtragem, Você quando estava entre trabalhando com essas duas, sangue. né? Estava entre essas duas. Como eu não fiz essa questão antes de você, estou fazendo junto com você aqui, eu fui lendo as opções. Assim, a eletrólise da água seria aquela resposta plausível, que eu sempre digo, né? Ela seria uma resposta plausível, porque realmente, dependendo do contaminante, dependendo das condições, mas aí a última opção, filtragem, é de fato aonde eu posso remover qualquer impureza. Então eu vou criar filtros aqui que tenham uma porosidade, por exemplo, para deixar passar só o gás hidrogênio, porque é só o que me interessa que passe. Então, qualquer outra substância que esteja impregnada ali, que seja numa dimensão maior do que a do gás hidrogênio, vai ficar retida no filtro, não vai passar. Então, aqui eu consigo garantir, através das técnicas corretas de filtragem, que somente o gás hidrogênio passe para o tanque de armazenagem, que é o objetivo, né? A questãozinha boa, não difícil, mas que essa questão das opções, assim, a opção plausível, ela tem essa finalidade, é confundir o aluno. Você tem as absurdas, né, que no caso aqui foram a A, B e C, a D é plausível e a letra E é a correta. Entendeu? Tem que ficar sempre atento a isso. Aí vamos então para a questão 17.
Hoje a gente só para quando acabar, tá, mano? A gente vai até 20 hoje. A água é uma das substâncias indispensáveis à manutenção da vida terrestre. Ok. O ciclo da água é composto por processos de transformação e circulação de água na natureza, como representado no esquema. Aqui é aquele esqueminha, né, que desde o quinto ano você vê, né? Então aqui a gente tem a evaporação, B aqui a gente tem a condensação, C a gente tem a precipitação, né, já entendendo ali o esquema. Aí vamos ver o que diz. O nome do processo representado por B, o nome do processo representado por B, como eu falei para você, né? Condensação. B é condensação, ó. É aqui, ó. Primeiro ela vaporiza, aí ela condensa para formar as nuvens, e depois ela precipita na forma de chuva, principalmente, né? Fácil essa, né? Essa daí Sim. bem Uhum. tranquilona. 18. Olha que questão boa, Amanda. Amanda, eu quero que você guarde uma coisa aí para sua vida. Toda vez que você encontrar esse esquema aqui, ó, você vai lembrar de uma coisa chamada destilação fracionada. Destilação fracionada. E automaticamente, quando pensa em destilação fracionada, você tem que lembrar do petróleo. No caso aqui, ele está até dizendo que é realmente o petróleo. Ele já disse aqui, ó, petróleo bruto, tá vendo? Está dizendo aqui. Mas eu olhei. Roberto, mas o que que você viu aí para identificar logo que é uma destilação fracionada? Isso aqui, ó. O nome disso daqui que eu estou marcando é torre de fracionamento. É a torre de fracionamento. Por que, Roberto, que é a torre de fracionamento? Torre de fracionamento é porque fração é o quê? Parte, né? Fração é sinônimo de parte. Na torre de fracionamento, eu ia escrever fração ali, né? Mas essa caneta aqui do mexer com mesa digitalizadora não é fácil. Fração é sinônimo de parte. E o que está acontecendo ali na torre de fracionamento? O petróleo bruto ele está sendo separado em subprodutos, ó. Gás natural, gasolina, querosene, óleo diesel. Ou seja, ele está fracionando o petróleo. E aqui ainda tem esses resíduos sólidos, parafina, cera, asfalto, piche. E se você olhar ali na torre de fracionamento, isso está sendo separado de acordo com a temperatura, né? Então, ó, o gás está saindo a 20 graus Celsius, a gasolina a 150 graus Celsius, querosene a 200, óleo diesel a 200, óleo lubrificante 370 e a 400 os resíduos sólidos aqui embaixo. Roberto, você não vai ler a questão não? Não, você percebeu que eu vi o esquema e já fui logo interpretar ele, né? Porque nós, seres humanos, somos muito visuais, né? Então eu vejo esse esquema, pum, já olho logo ele ali, aí eu já vejo torre de fracionamento, destilação fracionada, petróleo, pela diferença do ponto de ebulição, né? Você vê aqui que a separação desses materiais, eles estão se dando pela diferença do ponto de ebulição deles. O ponto de ebulição é que está sendo ali crucial para poder separar um do outro, né? Aí vamos ver a questão. Agora que a gente vai ler o enunciado. Vamos lá. O petróleo, uma mistura complexa constituída principalmente de hidrocarbonetos. Para melhor aproveitá-lo, ele é transportado até as refinarias para que seja separado em misturas com menos componentes, sendo cada uma delas utilizada em uma aplicação diferente. A figura mostra uma torre de destilação fracionada, é sinônimo, tá? Torre de destilação fracionada ou torre de fracionamento, no qual o petróleo bruto é aquecido, fazendo com que a maior parte dos seus componentes passe do estado líquido para o gasoso. Olha aqui, ó. Passe do estado líquido para o gasoso. Isso daqui já tem que vir na sua cabeça, que é o ponto de ebulição, né? Se fosse do sólido para o líquido, é fusão, mas como é do
líquido para o gasoso é ebulição. O gradiente de temperatura na torre é o responsável pela separação dos Uma componentes. pergunta. O líquido para o gasoso, ele também não pode ser chamado de vaporização, não? O líquido para o gasoso, É. sim, é vaporização. Mas a vaporização ela pode acontecer de 3 formas. Você tem a evaporação, que é um processo lento. Um pratinho com água no chão da sala. Com o passar dos dias, ele vai secar. Tem a ebulição. Ebulição é quando você pega uma amostra líquida num recipiente e leva ao aquecimento. Igual quando a gente bota água para ferver para fazer café. Ali é ebulição. Você está levando o líquido ao aquecimento. E tem a calefação. A calefação é quando uma pequena quantidade de água cai numa... Água não, né? Qualquer líquido, né? Cai numa superfície muito aquecida e aí ela passa para o estado gasoso quase que instantaneamente. E aí faz aquele barulhinho. Tss. Entendeu? Entendi. Então a ebulição é só um dos meios de vaporização, tá? Aí a questão está aqui, ó. A gasolina pode ser separada do querosene utilizando essa técnica. Gasolina, querosene. Gasolina em 150, querosene em 200 graus Celsius. A gasolina pode ser separada do querosene utilizando essa técnica, pois em relação ao querosene, a gasolina apresenta 2 pontos. Maior ponto de fusão? Não sei, porque não é isso que está me informando ali. Menor ponto de fusão? Não sei, porque não é isso que está me informando ali. O que está me informando é ponto de ebulição. Aí ele fala, a gasolina pode ser separada do querosene, pois em relação ao querosene, a gasolina em relação ao querosene apresenta maior ponto de ebulição. A gasolina é 150, querosene é 200. Então não é maior ponto de ebulição para a gasolina. Menor ponto de ebulição? Sim. Menor ponto de ebulição. A gasolina é 150, querosene é 200. É menor. Letra E, mesmo ponto de ebulição? Não é nem aqui nem na China. Então, letra D. Questão 18, letra D. Dúvidas aí? A ponto de ebulição, então, é o 400? No caso da gasolina, é 150. Sim. Aqui, ó. 150 é o da gasolina, 200 é o do querosene, 300 é o do óleo diesel, 370 do óleo lubrificante e 400 desses resíduos aqui. Entendeu? Entendi. Beleza. Questão boa. 19. Eu trabalhei em laboratório um tempão, né? Um tempão não, né? 2 anos. Aí a gente fazia muito isso aqui em laboratório. Isso aqui que está na tela. A extração por arraste ou destilação por arraste é empregada principalmente na extração de óleos essenciais de plantas para uso na indústria. Isso aqui, Amanda, a gente fazia no laboratório para, por exemplo, fazer extração do óleo essencial do limão. Aí a gente fazia essa técnica que está aqui. Tá? E daqui a pouco você vai entender o porquê dela. Espero que fale aqui na questão. Bom, mas a extração por arraste é isso aqui, ó. Você tem aqui um recipiente contendo água, aí aqui é um termômetro, e aqui ela está sendo aquecida. E aí você gera vapor aqui dentro. O vapor ele vai passar por dentro desse caninho aqui, ó, e vai ser conduzido para esse balão do lado aqui, ó. Nesse balão do lado é que tem a amostra contendo a mistura que você quer separar. E aí essa amostra ela vai aquecer e o vapor dela vai voltar por aqui e vai vir para cá, ó. E aqui ela vai resfriar com a passagem de água aqui, né? Na serpentina, igual tem na geladeira. Ela resfria e aí fica líquida e começa a gotejar aqui do outro lado as gotinhas do óleo essencial que você está separando. Aí pode ser óleo essencial de limão, que era o que a gente mais fazia, de cravo. A gente fazia muito a extração do óleo essencial do cravo também. Mas
Ah, eu quero extrair o óleo essencial da rosa. Para quê, Roberto? Pode fazer um perfume com cheiro de rosas. É essa técnica aqui, entendeu? Isso por quê? Porque os óleos essenciais, eles são muito sensíveis. Se você aumentar muito a temperatura deles, eles degradam, né? Você destrói eles, entendeu? Então, você, para separar eles, você tem que fazer assim, de uma maneira muito delicada. E uma maneira mais delicada de você fazer uma extração é isso. Em vez de você aquecer o material que você quer separar aqui, ó, em vez de eu aquecer ele aqui, eu aqueço a água num recipiente anterior, e aí o vapor da água vai passar por aqui, entendeu? Porque garantidamente, você vai estar ali mantendo essa extração na faixa de 100 graus, né? Em torno de 100 graus Celsius. Por que em torno de 100 graus Celsius? Porque é a temperatura que a água vira vapor, né? Mas aí vamos ler a questão aqui, que a gente acabou não lendo a questão ainda. Simplificadamente, a extração é realizada pelo vapor de água, como eu te expliquei, que é borbulhado na mistura que possui o óleo que se deseja extrair, e pela condensação do vapor dos óleos essenciais em outro recipiente, como representado na figura, e a figura está ali em cima. A destilação por arraste é utilizada na extração de óleos essenciais, pois, dois pontos. Letra A. Os óleos essenciais só vaporizam na presença de vapor de água? Os óleos essenciais só vaporizam na presença de vapor de água? Não, o óleo essencial ele nem vai vaporizar, né? Ele, na verdade, ele vai ser arrastado. O óleo ele não vai vaporizar, quem vai vaporizar é a água. E o vapor da água vai arrastar o óleo aqui para o outro lado. Ó. Então, essa letra A não está boa, não. Letra B. Os óleos essenciais podem sofrer decomposição em altas temperaturas? Eles são muito sensíveis, né? Os óleos essenciais, eles degradam com muita facilidade. Então, se eu fizer a destilação do óleo essencial, eu vou destruir o óleo essencial. A letra B me parece boa. Vamos ver as outras opções. Letra C. A água é capaz de solubilizar óleo. Acabou, não termino nem de ler. A água é capaz de solubilizar óleo, mano? Água e óleo se misturam? Não, Então, essa daqui eu nem termino de ler, você viu, né? tem. Parei de ler no meio do caminho. Letra D. A temperatura de ebulição dos óleos essenciais é maior do que a da água? Olha plausível aqui, ó. Isso aqui é verdade, mano. A temperatura de ebulição dos óleos essenciais é maior do que a da água. Né? Os óleos, em geral, eles possuem ponto de ebulição maior do que o da água. Há de se ver o que a gente faz na cozinha. Por que a gente frita no óleo e não frita na água? Porque o óleo de cozinha ou o azeite, ele tem um ponto de ebulição maior do que o da água. Isso daqui é uma resposta plausível, mas não é a resposta para a questão considerando o todo. Eu ainda fico com a letra B. Letra E. A água quebra a parede celular das folhas para a vaporização dos óleos essenciais? A água não quebra a parede celular de nenhum vegetal, né? Já pensou a água quebrando parede celular de vegetal? Nenhuma folha ia conseguir reter água, né? Nenhum vegetal ia conseguir reter água. Então aqui fica entre a B de bola e a D de dado, sendo que a B de bola ela é uma resposta muito mais coerente do que a letra D de dado. Porque, tipo, o que a D falou é verdade, mas não é o que a questão está pedindo, é isso? Exatamente. Porque, no caso, a gente usa esse tipo de destilação por arraste porque o óleo essencial, ele degrada com facilidade. Ele sofre alteração química com facilidade. Entendeu? Então, é a letra B de bola. E vamos para a nossa última questão, para encerrar o nosso dia de hoje. Opa, o que aconteceu? Deu um zoom aqui sem a minha vontade. Volta. Aí. Os materiais encontrados na natureza são, em geral, mistura de várias substâncias. Sim. Mesmo em laboratório, quando tentamos preparar uma só substância, acabamos normalmente chegando a uma mistura de substâncias. Torna-se, então, importante nos laboratórios e também nas indústrias químicas separar os componentes da mistura
até que cada substância pura fique totalmente isolada das demais. Essa separação chama-se desdobramento, ou fracionamento, ou resolução, ou ainda análise imediata da mistura. Então, aqui tem um exemplo, aonde tem aqui água e sal, e aí aqui houve uma separação, desdobramento ou fracionamento, e aí eu tenho aqui água pura, e aqui embaixo o sal puro. Então eu tinha uma mistura de água e sal, e aí eu separei a água do sal, né? O método empregado no processo de fracionamento ilustrado acima é denominado, bom, técnica de separação de mistura, né? O que eu posso usar aqui para separar a água do sal? Destilação simples? Com certeza. Já ficou de cara aí que é a letra A, tá? Mas vamos ver as outras. Evaporação. Será que por evaporação eu conseguiria separar a água do sal? Até conseguiria, mas eu não ia conseguir resgatar a água. Eu ia perder a água para a atmosfera. Sim, tem que ter as duas. Exatamente, entendeu? Então aqui, ó, a letra B é a plausível, mas a resposta certa é a letra A. E as outras vão ser absurdas, quer ver? Ó? Extração, negativo. Extração é quando você tem um insumo vegetal e você vai extrair alguma substância daquele insumo vegetal. Filtração simples, absurdo. Floculação, absurdo. Então, ó, letra A é a resposta certa. Como que a floculação funciona mesmo? Floculação é aquela situação que eu falei para você do tratamento da água, que forma um floco. Aquilo ali se chama floculação. Uhum, Entendeu? entendi. E por hoje é só. Ficamos por aqui. Você está gostando desses modelos de aula, Amanda? Tô sim, dá para fazer bastante anotação. Uhum. E eu estou gravando e eu vou disponibilizar para você, tá? Tá bom. Ainda hoje eu vou te mandar a gravação.